E estamos de volta com mais um Pod Quantic, o podcast da física quântica, diretamente do Teatro Bradesco, aqui no Shopping Bourbon, em São Paulo, onde estamos discutindo vários assuntos da física quântica e a gente tem um convidado muito especial aqui, que é o Horácio Frazão. Olha, eu vou até fazer a cola aqui, né? Educador, escritor, humanista, pesquisador da consciência e do comportamento humano. Como que junta todas essas funções? Por que você escolheu ser tantas profissões, né? Como é que a gente pode chamar? Tantas habilidades. Precisa de tudo isso para cuidar do ser humano? O ser humano é um bichinho complicado, né? O ser humano... a mente do ser humano é complicada, né? A mente dele, então, vixe, a mente mente. Mas, na verdade, assim, isso é o resultado de uma trajetória, né? Então... Conta um pouquinho pra gente, assim, de toda essa formação. Então, a minha história ela é muito incomum, porque até os meus 14 anos eu tinha uma vida, digamos assim, comum. E tudo convergiu para eu ir para a Índia. Então, eu fui iniciado num sistema de meditação na Índia. Fiquei 4 anos envolvido nas práticas de meditação, dentro de um regime monástico, né? Vivi como monge mesmo. E depois eu voltei para o Brasil e comecei a estruturar, buscar dar um corpo menos dogmático, menos místico para a espiritualidade. Mas, professor Horácio, muito bem-vindo aqui ao Pod Quantic. Obrigado, o prazer é meu. E muito bom a gente estar se reencontrando, né? Sim. Não foi só na Índia que você trabalhou e estudou com monges. Você teve também nas Filipinas, na Europa. Tem uma longa trajetória sim. nesse seu processo de autoinvestigação. Exatamente. Na verdade, eu convivi com monges assim de praticamente todos os pontos do planeta, né? E o que os monges têm para ensinar para a gente sobre a consciência? Olha, eles ensinam que a base de tudo é você se encontrar através do silêncio interior, do aquietar da mente. Parece que a chave está aí. Você se aquietar para você realmente descobrir quem você é, além das histórias que nós contamos de quem nós pensamos ser. Né? É no silêncio que vem o que você precisa, né? É no silêncio que nós encontramos as respostas, né, as soluções. Mas conta um pouquinho, você falou que aos 14 você foi para a Índia porque já estava programado, assim, então, na verdade, assim, até os 14 eu estava uma vida comum. E subitamente na minha cidade, que é Barbacena, que é uma cidade com 130 mil habitantes, chegaram 2 monges, um da Índia e o outro das Filipinas. Então eles deram uma palestra e no mesmo dia eles me convidaram para passar pelo processo de iniciação na prática de meditação que eles faziam. Mas você sabe por que eles convidaram? Viram alguma coisa especial em você? Então, na verdade, depois eu descobri, depois de muito tempo, que foi meio que um reencontro. Eles estavam buscando esse praticamente, né, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Sim, exatamente. Então eles... Já havia alguns filmes dessa filosofia indiana, né, onde chegam realmente e parece que atraído. No meu caso foi isso, foi um laço kármico assim, que foi inevitável. Assim. Tudo convergiu para eu encontrar esses monges, depois voltar para a Índia. E eu já tenho um histórico de vidas pretéritas na Índia. Então a Índia é algo muito forte em mim, né? E aí, dessa vez, quase que eu voltei para lá e fiquei, né? Quase que ficou, né? Vai sempre para lá? Não, eu fui uma vez, fiquei um tempo considerável e nunca mais fui, mas eu quero voltar para visitar só, né? Faz quanto tempo foi a última vez que você esteve lá? A última vez faz muitos anos, eu cheguei no Brasil em 98, foi em 97. Ah, faz tempo já. Faz tempo. Aí você pegou toda essa informação, esse conhecimento e começou a aplicar aqui, né? Muita gente precisando do que você conhecia, né? Sim, mas aí quando eu voltei, eu comecei a estudar outros assuntos que eu comecei a me interessar. Que eu queria desenvolver um corpo de conhecimento que integrasse a espiritualidade sem dogma, sem esoterismo, sem misticismo. Que a física quântica entra na sua vida. Exatamente, porque com a física quântica ela deu muita abertura para poder traçar esses paralelos. Para você, quando começa a explanar realmente sobre assuntos mais espirituais, então, né, a física quântica ela veio com mais apresentação como ciência, né? Sim. Então, explicando um pouco e tirando um pouco do preconceito que poderia causar falando de espiritualidade simplesmente... Sim. E eu falava muito abertamente de física quântica, eu parei
Porque tem muita gente falando de física e deturpando, e distorcendo. Existe são muita os coaches. confusão, né? Muita confusão. Os coaches de física quântica também, né? Muita confusão, e aí acaba sim. Tem uma certa superficialidade Sim. que compromete, às vezes, um entendimento mais profundo, porque não é um assunto tão simples e fácil quanto muita Exatamente. pessoa coloca, né, professor? Exato. E aí, né, na verdade, acaba causando um estigma que desqualifica quem fala com seriedade o assunto, quem Sim, aborda com quando seriedade. todo mundo começa a falar, né? É. Começa a distorcer. Então, hoje eu falo mais nas entrelinhas. Hoje aqui na palestra falei mais abertamente sobre algumas coisas, mas no dia a dia eu vou falando, mas dentro de uma abordagem mais transpessoal, sem entrar muito assim, física quântica, né? E dá para trazer uma palhinha do que foi esse encontro com o público hoje aqui nessa nona edição do CSTQ? Você falou do quê? Qual que era o tema lá da sua palestra? Foi maravilhoso. Eu tenho um prazer imenso de falar para as pessoas, né? É uma coisa que eu gosto muito, me realizo muito. E hoje o tema que eu escolhi foi sobre a consciência como fator de cura. Ou seja, como você pode facilitar a sua própria cura usando os princípios da própria consciência. Toda cura é uma autocura. Toda Portanto, cura é uma passa autocura. pela porta da consciência. Sempre, sempre. Não existe cura se você não mudar a sua forma de A consciência de começa percepção. já direto na consciência de que a pessoa tem algum problema. Sim. Se ela não tiver consciência, ela nem começa a Mas tratar. né? foi exatamente o que eu falei hoje, né? O primeiro passo para a cura acontecer é você reconhecer a questão, né? E eu citei, por exemplo, o grupo dos Alcoólicos Anônimos, que eles têm um programa maravilhoso que realmente funciona. Aqueles 10 passos. Os 12 passos. 12 passos. 12 Qual é o passos. primeiro passo? O primeiro passo é reconhecer a eu preciso dicção. reconhecer que eu sou um Que eu sou alcoólatra. Exato. Eu tenho problema, né? E aí é o start da cura. É porque eu acredito que aí essa consciência, a gente pode até, se a gente colocar uma comparação com uma palavra, seria aceitação. A aceitação. A pessoa aceitar realmente os problemas que ela Isso. tem, e já é ganhar uma consciência, aí começa a se curar, né? Se curar. Porque você tem... São 3 movimentos. Você tem o reconhecer, o aceitar e o acolher. Só que a aceitação, as pessoas elas confundem muito com o conformismo. É Se verdade. conformar com o que tem, né? E não é conformismo. A aceitação é quando você se permite entrar em alinhamento com o fato. Ao invés de rejeitar, que é o que a maioria Isso. das pessoas coloca. Porque quando a pessoa ela entra na rejeição, ela está se impedindo de criar espaço para resolução. Tá pondo Ela cria- energia naquilo, né? de alguma Ela cria maneira. quase um bloqueio, né? Ela bloqueia. Bloqueia. Ela vai resistindo e quanto mais, aquele velho ditado, né? A resistência gera persistência. Tudo aquilo que você põe energia tende a crescer. Tende a crescer. Seja para o lado negativo ou positivo, né? Exatamente. Uma vez eu vi uma analogia sobre a resistência, como, por exemplo, uma cadeira, né? Então ela tem uma resistência para você não arriar. Sim. Mas se você ficar ali, né, forçando, uma hora ela não aguenta e arria. Seria mais ou menos isso, né? exatamente. Você está colocando. Ela arria, fica doente, né? Abaixa a guarda realmente. Sim. Ela começa a ficar mole, né? É verdade. Mas Bert Hellinger, aliás, só para complementar um pouco disso, né, trazer uma contribuição, que é o cara que sistematizou a Constelação. consciência sistêmica, né? Sim. A constelação sistêmica, ele diz assim que aquilo que você precisa curar precisa ser olhado. Sim. É isso. É isso aí. Tudo que você olha e dá atenção cresce. Também, né? Mas e hoje o teu trabalho ele está mais concentrado em quê? É palestra, realmente levar, multiplicar todo esse teu conhecimento? Hoje eu me concentro mais nos cursos, nas palestras, né? Porque eu atendo também individualmente. Eu já fui atendido pelo senhor. Sim, eu lembro. Só que eu vejo que num contexto de curso e palestra consegue atingir muito mais pessoas. Multiplica Escalar, muito mais né? rápido, É escalar. né? Mas tem uma coisa interessante, viu, que ele trabalha, que é uma tecnologia que o próprio professor Horácio Frazão desenvolveu, que são as holowaves, que é um conceito bem bacana. Você ainda continua desenvolvendo esse trabalho com as holowaves? Continua. As holowaves é um programa audiovisual para ajudar as pessoas a reprogramarem certos aspectos, né? Então, por exemplo, tem a holowave voltada só para a prosperidade, para o medo, ansiedade, procrastinação. Para quem não conhece, são gravações, são áudios Sim. com padrões de frequências sonoras, não é, que você escuta e aquilo tende a te levar para o estado de equilíbrio, não é? Exatamente. E tem o estímulo visual também, com os fractais, né? Sim. Que criam um ambiente de
de mudança assim muito especial. Porque som e luz, na verdade, é vibração, é padrão de frequência. Sim, exatamente. É daí que vem. É daí que vem. E você canalizou as holowaves? Como que foi o desenvolvimento? Na verdade, foi um insight a partir de alguns estudos que eu já tinha feito, né? Então, como nós somos muito visuais e auditivos, então a gente resolveu casar tanto o estímulo visual ao mesmo tempo com os fractais e o estímulo sonoro. Com as programações. Então deu super certo. E isso é feito separadamente? Ou dá para fazer em conjunto as duas terapias? Não, é feito junto. Junto? É junto. Você liga lá no seu laptop, põe o fonezinho de ouvido. E trabalha essas características, aí sim é separado. Né? Vamos trabalhar o medo. Então aí se for uma coisa mais específica... Ou você faz um conjunto, um combo ali... Não, dá para fazer. Dá para fazer também? Tem os combos, tem. Você tem lá nos seus produtos? Tem os combos. Isso já mas aí você tem que fazer separado, né? Mas podemos chamar isso já de tratamento, né? É um tratamento. Agora, você, além desses tratamentos, você também tem o lance das palestras e dos cursos. Que é o que você ensina o quê? Eu ensino... primeiro eu ensino como a pessoa ela pode se conhecer, como ela se desenvolve espiritualmente, como ela pode usar a consciência... A natureza da mente, né? A natureza da mente, como ela pode usar a consciência para alterar a realidade dela, né? E isso você ensina em cursos online? Cursos online. Presencial também? Agora presenciais. Presenciais também. Voltamos, que bom. Agora voltamos. Os cursos presenciais, aí você faz um tour aí por várias cidades do interior, né? Eu estava dando uma olhada na sua agenda. Brasil e fora do Brasil também. Fora do Brasil também. Aqueles cursos, quando a gente se conheceu, que eram periódicos, acho que a cada 15 dias você fazia, próximo da Paulista, ainda tem isso? Ainda tem, só que agora a gente está com uma escola com aula semanal presencial. Olha presencial. Que bacana. Aqui em São Paulo? Na Ana Rosa. Como é que chama? Ana Rosa. É Núcleo Metaconsciência. Olha que legal, evolução. Que é a escola do Metaflix, né? A Metaflix, para quem não sabe, é a plataforma de vídeos. A Metaflix. Metaflix, que assim, eu fui membro fundador. É o Tudum do Horácio Frazão. Eu recomendo com entusiasmo. Que é um amplo acervo. Todas as suas palestras estão lá, é um amplo acervo, como o professor está colocando. Então, para quem se interessa... E esse Metaflix, ele é por assinatura? Por assinatura. Você faz assinatura e tem acesso a todo o conteúdo que está lá. Você acessa quantas vezes quiser. As aulas, as práticas, os exercícios. E é um preço super camarada, viu? Vou falar que vale a pena. Ticlinha aqui. Vale pesquisar. Mas que legal. Então, hoje você tem realmente todo o conhecimento desse estudo, dessa sua jornada, né? Vamos chamar assim. Né? Ele e não para, né? Porque a sua jornada já é longa e vai ficar ainda mais longa, né? Sim. Multiplicando com esses recursos hoje que tem do EAD, né? As pessoas podem, de qualquer lugar do mundo, ter acesso às suas informações sem precisar estar presencialmente. É óbvio que o olho no olho, né, vai ser insubstituível. Estar ali na presença, eu acredito que vai ser realmente algo que nunca a internet vai conseguir substituir. Mas, completamente diferente. Poder ter esse acesso a essas informações é que hoje é também discutido aqui no PodQuantic, né? Porque os meios digitais acabam acelerando esses processos. Né? Você acha que a gente tem alguma dificuldade em levar essa informação, mesmo com todos esses recursos tecnológicos? Você até percebe um crescimento, uma ampliação disso. As pessoas estão se interessando mais? Estão se interessando mais e hoje, graças à tecnologia, às mídias, né? Está sendo muito fácil você veicular informação e assim escalar, pegar um... Eu vi você começar no YouTube, no seu canal. Sim. Hoje você tem quantos seguidores? Hoje a gente está quase em 100 mil já. Quase 100 mil. São informações que a gente percebe nitidamente o crescimento. Fora o Metaflix, uma plataforma que tem milhares de... Como a gente já comentou aqui no PodQuantic, que depois da pandemia, né, está tendo realmente uma necessidade da população em procurar informações para melhorar. Né? É porque a pandemia ela mexeu muito com as pessoas e causou muito desequilíbrio interno. Então as pessoas elas estão buscando exatamente esse equilíbrio que elas tinham, que elas perderam por conta de isolamento, por conta de toda essa pressão. Já não era tão bom, né? Por uma questão de economia, política. Com a pandemia, eu acredito que isso veio a se agravar, né? E os pesquisadores previram isso, né? Que ia ter um efeito colateral do isolamento, que é esse desequilíbrio emocional, psicológico, de depressão, de pânico. A gente chegou a comentar da multiplicação dos suicídios nesses últimos anos. Muito. De 150 mil pessoas por ano, um salto pós-pandêmico de 2,5 milhões. É assustador isso. Então a gente começa a se preocupar realmente porque essas consequências da pandemia, elas
já estão aí, mas assim, a gente nem sabe ainda quais... E sabe que teve um dado que eu tive acesso daquele hospital, o hospital renomado em pediatria em Boston, esqueci o nome agora, que eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram que durante a pandemia e depois aumentou-se o índice de tentativa de suicídio em crianças em 30%. Nossa, isso é gravíssimo, não? Gravíssimo. Muito grave. Então, por isso que conteúdos como o seu, né, então estudos Como o nosso também, profissionais, claro. né, que estão aí trabalhando em prol realmente de uma melhoria da consciência, para que as pessoas, como a gente comentou logo no início do nosso bate-papo, né, se as pessoas tivessem uma consciência, se silenciassem um pouco, talvez elas poderiam ouvir essa voz interna, né? E sobretudo o que eu comentei hoje na palestra, né, o que as pessoas têm que entender que elas são regidas pelas interpretações que elas fazem sobre a realidade. Então, nós não estamos reagindo à realidade, e sim à nossa interpretação Seriam da os realidade. nossos julgamentos? Sim. Os Então, nossos preconceitos, nossos valores, os nossos paradigmas, né? E essa nossa realidade distorcida, né? Então ela causa um mundo ilusório, ela fabrica, praticamente materializa, né? Materializa. Porque aí vira um grande holograma. Exato, faz Horácio, uma tela mental. Eu gosto muito do seu didatismo, né? De tantas palestras que eu já vi e tudo. Eu queria que você talvez trouxesse para a nossa audiência uma definição de consciência. Uma pessoa que é leiga, que está começando a se interessar por esse assunto que nós estamos aqui iniciando também com o Pod Quantic. Como é que o senhor define consciência? Então, a consciência, numa primeira definição, seria, na minha opinião, dentro do meu ponto de vista, seria o princípio fundamental e a essência primeira do ser. É o que há de mais profundo, mais essencial no ser, é a consciência, né? E essa consciência, ela não é só esse aspecto que está aqui, que tem RG e CPF. Esse aspecto é uma pequena fração de algo que é pura inteligência e que está em tudo. Então a gente está falando do aspecto de unidade que não é só o ser, mas é como esse ser está conectado a tudo. Isso seria consciência, exatamente. Trocando em miúdos. Sim, exatamente. É porque se você tem consciência de si, você começa a também ter consciência dos outros, né? Sim. Você começa a entender um pouco também o lado dos outros, né? Sim. Porque... E é muito difícil definir empatia, a consciência. no fundo. É empatia. Isso é empatia. É. Mas é muito difícil definir a consciência porque é tão abstrato, né? Que a mente não consegue representar isso. Mas eu gosto dessa definição no primeiro momento. É a base, é a essência primeira do ser. É o que há de mais profundo. A gente pode chamar Deus de consciência? Sim, claro. É uma fonte base a partir de tudo que é criado? Sim. Exatamente. Porque você traz esse viés muito científico, né? O Horácio tem essa especialidade de falar de física quântica, espiritualidade, sem tender a ser religioso. Sim. Então, acho que a tua definição de Deus também é um pouco isso. É a consciência como base da criação de tudo. Exatamente. E, né, hoje, a gente consegue perceber que essa consciência, ela é parte da estrutura da realidade. Então, quer dizer, nós estamos coparticipando na construção desse universo material. E isso é uma coisa que dá pano para manga, né? Entende? Sim, vamos sem falar dúvida. De holografia. Você saber que está participando disso e principalmente você ter consciência da forma como você está participando, se você está construindo, está melhorando ou se você está estragando, né? Exatamente. Porque também pode acontecer. Se você parar um pouquinho, silenciar e descobrir que você, na verdade, está estragando tudo. Sim, sim. E por que você acha que às vezes existe uma tendência ao negativismo? Por que a gente, quando está no piloto automático, não na presença, na consciência, desejando e buscando bem, a gente acaba, parece que o ser humano sempre vai para esse lado um pouco mais o negativo? Porque tem uma explicação? No piloto automático, a pessoa ela entra no modo sobrevivência. E como a sobrevivência fala muito alto dentro de nós, a primeira coisa que vem é o quê? É a reação instintiva de defesa. Então, tudo que envolve defesa puxa muito da nossa força e da nossa atenção. Então, no piloto automático, a gente passa a operar no modus operandi da sobrevivência só. Aí, você vai tender a se preocupar mais com o negativo do que com o positivo. Entendeu? É interessante. Daí a importância de se trabalhar cada vez mais e se despertar desse modo de piloto automático. De piloto automático, né? Eu tenho uma teoria, até queria saber o que você acha disso. Uma vez me veio a consciência de que
quando a gente nasce, a gente está exposto aos perigos do mundo, a começar do frio, da fome, saindo do útero. Então a gente já tem instalado como se fosse um chip de funcionar no modo de escassez e medo. Talvez isso também leve a entender por que tem um pouco dessa tendência para a gente, às vezes, no automático para o lado negativo. Sim, eu digo assim, que quando o ser nasce, ele passa pelo primeiro trauma, que é o parto traumático. Nosso parto não é humanizado. Sair do quentinho ali da mãe. Não é humanizado. Tem estudos que mostram quando a criança, ela toma a iniciativa de sair pelo canal e nascer, que é o parto humanizado, que não força, ela mesmo sai. Ela tem ali. Ela cria um engrama que vai fazer com que ela se torne confiante para o resto da vida. A iniciativa dela de sair. Sem dúvida. Ela não foi tirada. Exatamente. Ela falou, autônoma a partir do início. Quero ver o que tem lá fora. Sim. Ela tomou a decisão, né? Então, assim, aí tem o parto traumático, que já cria um trauma no ser. Aí depois vem a educação castradora de sonhos. E esse ciclo é fechado com autotraição. Autossabotagem. A pessoa começa a se trair. Né? Pois é. Ela nega a verdade dela, ela passa por cima Nega a própria essência, a própria vida. Sim, nega a diferença dela, ela quer se enquadrar para ser igual a alguma coisa. Então, um indivíduo que ele passa por esses 3 processos, dificilmente, se ele não tiver autoconhecimento implicado, dificilmente ele vai conseguir quebrar o ciclo vicioso de insucesso, de fracasso, frustração. Mais uma vez vem essa decisão de também buscar a consciência para saber em que pé que ela está, né? E aí tem a autorresponsabilidade como chave para a evolução. Porque autoconhecimento é tudo. Você comentou, depois que ela nasce, fora aquele trauma, ela também pode estar crescendo num ambiente doente. Sim. Num ambiente com vários problemas, onde vai dar esse chip para ela de que o negativo é bom, de que só tudo é problema, outra, que tudo é negativo, que tudo é ruim. Ela fica num looping, né? Então, até ela descobrir que ela tem uma consciência que não é bem aquilo que ela está vivenciando, ela pode ir assim até o resto da vida, né? Pode. Não, e muitos passam a vida inteira. E aí vira um ciclo de sofrimento. A vida, em vez de ser beleza, saúde... Só que às vezes a pessoa ela quer ser ajudada, ela quer ajuda. Só que ela não está disposta a mudar a visão de mundo dela. Ela ainda está resistente, né? Ela está resistente. É apego. Apego, conforto até. Conforto. Tem gente que se conforta. O pessoal conforta. fala da piscininha de cocô, né? Tá fedendo, mas tá quentinho. Tem gente que Essa fica ali. Mas é isso. Fica na depressão por opção, né? Nossa, eu atendo muitas pessoas, eu vejo isso assim. É aquilo que você falou, né? O famoso tá ruim, mas tá bom. Que acomodou. Tá quentinho. E ela não tá quer, quentinho. vai dar um pouco de trabalho tirar aquilo ali. Né? O novo assusta, né? Assusta. E a morte, professor? O professor que conviveu com monges, o que significa a morte para você? Olha, a morte é só uma transição entre planos. Né? Você continua com a sua individualidade, com a sua personalidade ativa, com a sua forma de perceber o mundo inalterada. A consciência é imortal, então. A consciência é imortal. Né? É só uma transição em que você se desfaz desse envoltório físico, como se você tirasse uma roupa. Um dos teus livros, ele tem o título Vida Infinita. Vida Infinita. É mais ou menos isso que você está colocando? Sim, tipo, sim. Fui, mas continuo. Continua. E quando um você excelente livro. E quando você tem a experiência, né? Eu já tive essa experiência de provocar uma experiência consciente para fora do corpo. Projeção astral. Isso. É isso. E quando você ali em loco, você percebe que você existe, você se observa e mantém a sua faculdade cognitiva inalterada, aí você constata que você vai... Algumas pessoas têm essa constatação, por exemplo, através de ayahuasca. Considerada uma bebida de poder. Sim. Como é que o senhor vê isso? Sim, a ayahuasca, ela na verdade, ela tem um composto químico, que é o DMT, que ele age ele tem uma ação de acelerar. Psicoativa. Ele acelera certos centros do cérebro que abrem a percepção. Então a pessoa tem uma facilidade de divisar outros níveis de percepção. E você colocou aí a projeção astral como uma experiência que realmente o ser humano pode se observar e ter consciência de que realmente ele é eterno. Sim. De que é infinito esse negócio. Você sabe qualquer um consegue? Sim. Qualquer um consegue. Qualquer um consegue? Basta conhecer os exercícios, exercitar, praticar.
E Você consegue. acredita que em quanto tempo uma pessoa consegue fazer uma projeção astral? Olha, Depende de cada um, depende. depende de cada um. Se mas você assim, fizer diariamente o exercício, tiver disciplina, se fizer diariamente o exercício, assim, uma média boa para ter um resultado bom, depende. Tem gente que fez uma vez, saiu. Outras precisaram de 2 semanas, 1 mês. Mas em geral as pessoas e agora têm a medo, pergunta, né, desse além projeto. de O problema é o medo. além de ter essa medo. consciência do infinito, que acho que isso deve dar uma tranquilidade, uma paz grande para a pessoa e até tirar um pouco do medo da morte, né? Para que mais a pessoa pode utilizar uma projeção astral? Qual seriam outros benefícios que ela pode... Nossa, a projeção ela pode ser usada para você fazer pesquisa, para você encontrar pessoas que entendiam muito de um assunto É e um você... processo que já acontece durante o sono, durante o Sim. sonho. Sim. Então, assim, você pode encontrar os seus entes queridos, você pode viajar para outros planetas, você pode... Outras Assim, dimensões. é ilimitado. Outras O dimensões. raio de ação é ilimitado. Então, porque aí daí também vem muito conhecimento quando volta para o próprio corpo Sim. aqui e o que você vai fazer Você pode encontrar com essas informações. com personalidades que têm muito conhecimento e muita sabedoria e aprender com essas pessoas, né? É uma forma de reciclar É, também o espírito, né? exatamente. Muito legal. Olha, se a gente for conversar que com o Horácio delícia, né? aqui, a Conversar gente... com o Horácio Frazão é Agora maravilhoso, não vai ter mais pod Quantic, né? Vai ficar só o pod Muito bom. Horácio. Mas olha, a gente pode aproveitar o momento para convidá-lo para futuras edições. Né? Com Estamos certeza. iniciando esse projeto aqui no CSTQ. Vamos Enfim, fazer. reencontrando, né? Depois Será da um pandemia. prazer. Só contem comigo. É, Muito obrigado, são viu? canais que a gente sabe que vão contribuir para curar um pouco essas pessoas e para dar mais consciência, É isso né? aí, Então, é isso pessoas aí. como Horácio vão trazer mais informações. Então, toda essa jornada, como a gente citou, é uma jornada de muito conhecimento que, com certeza, se a gente beber um pouquinho do que ele vivenciou e da consciência que ele já tem, a gente também pode aí seguir o nosso caminho e fazer a Horácio nossa também jornada ajuda a também gente da a mesma cumprir forma, a né? nossa missão de comunicador. Né? No mundo onde a gente vê tanta informação que deturpa a possibilidade das pessoas expandirem, né? Ele vem trazer essa possibilidade da gente se realizar como comunicadores da consciência, né, Ed? Com certeza. É isso aí. Prazer, Muito gente. obrigado mesmo, Bom te professor rever, Frazão. foi um prazer. Gratidão. E qualquer dia vão conhecer a escola. Faço questão. Vamos sim, Assistir vamos uma lá aula. fazer uma matéria lá Vamos. também. Isso Combinado. é bacana. Pois Tá é, a gente conversou aqui com o Horácio Frazão, como vocês viram, realmente no começo um currículo enorme, mas não só um currículo, mas uma consciência cheia de bons propósitos. Busquem Metaflix, busquem Horácio Frazão no Google. Tem muita que é coisa fácil de para você É achar, isso né? aí, com Então tá certeza. fácil. Horácio Frazão colocou lá no Google, você já vai achar todos os canais pode ir dele. no site também, horaciofrazão.com.br, que entrou recentemente. Maravilha. Ou novidade. metaflix.com.br, que tá com a plataforma, tá nova, a gente mudou a plataforma. Ah, tá deixa eu bem aproveitar interessante. mais um pouquinho. Eu tô sabendo que você tem um projeto de livro, depois do Vida Sem Fim, que tá para sair, vai. Sim. Notícia de última Mas hora. spoiler, né? Na spoiler. verdade, Notícia de última na verdade hora. é um outro produto que não é um livro, Ah, que vai ser uma coisa muito interessante, que as pessoas vão ter acesso. dá para falar alguma Ah. coisinha? Não, por enquanto não dá. Nada, pode, nada. nada. não Bom, pode. Então, já é- é tema para a mas próxima só- entrevista. O que eu posso, trailerzinho, o que eu posso só um dizer, o que eu trailerzinho. posso dizer que vai ser uma proposta que vai ajudar muito no processo de autoconhecimento. Então fique Maravilha. ligado. Então eu acredito Fique que ligado. Estamos quando ele pautados para um lançar esse próximo produto, encontro. Isso a gente aí. já sabe, lançou, Pod Quantic vai estar lá cobrindo e a gente Isso. vai estar divulgando esse produto porque a gente sabe que é bom. Tá né? ótimo. E a gente encerra esse episódio por aqui, né? E a gente volta muito em breve com mais Pod Quantic aqui diretamente do Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, em São Paulo, Isso no aí. CSTQ. Deixe seu like, seu comentário e não deixe de ver os outros episódios. Valeu. Maravilha, obrigado. Até o próximo episódio. Obrigado, Horácio. Valeu.